Estamos começando mais um episódio do Papo Seleto. E hoje eu tenho uma convidada. Gente, todos os meus convidados, assim, lógico, eu escolho a dedo, né? Mas hoje tem um carinho, assim, muito grande. Tem um toque, assim, diferenciado. Porque hoje eu tô com a Cibele Aquino. Cibele Aquino, ela é professora na Mackenzie Rio, no Swan, na USP, Exalc. Ela está fazendo pós-doutorado na PUC Rio e os estudos dela são focados em psicologia social, consumo e bem-estar. E aqui, nessa nossa conversa, eu quero pensar toda a especialidade que ela tem com relação aos estudos voltados ao bem-estar, que tem muito como base a psicologia positiva, certo, Cibele? Certíssimo, é isso aí. Então, por que eu convidei a Cibele? Em primeiro lugar, porque ela é maravilhosa, ponto. Acho que todo mundo precisa seguir e consumir o conteúdo. Mas, sobretudo, porque a gente compartilha de algo que eu acho super importante no mundo acadêmico, né? Como alguém que também está inserido aí nesse mundo acadêmico, fez mestrado, doutorado, uma coisa que eu percebo é que tem muita gente boa no mundo acadêmico, mas que não alcança, não consegue pegar toda a riqueza desse mundo acadêmico e aplicar na vida real, na vida profissional. E essa habilidade, que eu acho que são de poucos do mundo acadêmico, infelizmente, eu vejo em Cibele. E é algo que eu também me esforço, né? Eu, enquanto acadêmica, eu, enquanto alguém que também tem doutorado na área, essa é a minha prática, é a prática que eu realizo no meu trabalho, na minha consultoria. E eu também percebo que a Cibele também faz esse esforço, que é a função, né, do mundo acadêmico, a meu ver, na minha opinião. Então, gente, façam perguntas, tá? Porque Cibele tem muito conteúdo, especificamente sobre essa questão do bem-estar que a gente vai explorar aqui, e conteúdo aplicado para nossa vida real, oficial, lá na liderança, no mundo real, sem ser assim, para além dos livros também. Só que o grande cuidado aqui é tudo com muita evidência científica, tudo assim, muito bem embasado teoricamente. Eu acho que é esse casamento que a gente sempre precisa buscar, né? Então, Cibele, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Depois desse preâmbulo todo, o que dizer, não é mesmo? Coração palpitando, feliz. E você sabe quanto andar com você é importante para minha trajetória, não só acadêmica. Então, sempre uma alegria a gente trocar ideias sobre coisas tão importantes, né, nas organizações. Um prazer. Exato. Que bom. Então, vamos lá, sem mais delongas. Cibele, fala pra gente o que é que a psicologia positiva nos ensina sobre o papel do humor no bem-estar das pessoas. Antes da gente entrar na prática para a liderança, fala o que tem a ver, como assim, o humor para elevar o bem-estar? Explica isso aí pra gente. Vamos lá. Eu acho que é muito comum, Paloma, e é uma coisa que às vezes instiga, né? Como assim se estuda humor, né? É muito comum a gente atribuir um papel pouco relevante do humor na nossa vida cotidiana. Eu não sei se isso vem de formações culturais, né? A gente está ligando o humor sempre a uma atividade de lazer, e a gente, infelizmente, não leva o lazer muito a sério, mas deveríamos, né? Exatamente. É como se a gente separa, né? O lazer do trabalho. Sim. São duas caixinhas separadas, então não vamos comunicar isso. Isso, e às vezes a relevância do fazer, da atividade de trabalho laboral, etc., é muito maior, e o lazer fica colocado ali. Então não sei se a gente atribui humor a palhaços, humoristas, e a gente acha que isso não tem relevância, né? A psicologia positiva, como ciência, né, como campo da psicologia que se dedica a entender melhor os aspectos positivos da nossa existência, ela traz pra gente conceitos diversos do uso de humor e de como isso pode ser benéfico ou deletério, pode ser prejudicial também, de alguma forma, né? Então, o humor para a psicologia, e dentro desse campo,
Ele pode ser uma estratégia de regulação emocional. A gente pode pensar em pessoas que usam humor, usam piadas, usam ironia para se defender ou para se colocarem mais confortáveis em alguma situação. Então, o humor pode ser usado e pode ser uma estratégia de regular emoções e de regular estresse, por exemplo, que a gente vive demais no mundo organizacional, pressões de todas as formas. Então, ele é uma ferramenta muito útil e ele pode ser entendido de muitas maneiras também. Existem muitos aspectos conceituais diferentes do humor, sabe? Nesse sentido, eu posso dizer que o humor ele pode ser uma ferramenta de habilidade social também? Sim, muito. Inclusive, alguns estudos de humor tratam o humor como se fosse uma característica de personalidade, o seu jeitinho. E a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Tem pessoas que são mais naturalmente engraçadas, tem pessoas que são um pouquinho mais sisudas, eu não digo sérias, e eu vou explicar depois por que se você falar disso. Mas existe uma característica pessoal também ligada a isso. Então, tem sim a ver com habilidade que pode ser desenvolvida e com alguma tendência que as pessoas já tenham mais ou menos. Tem tudo a ver. Perfeito. Então, pegando assim um gancho, né, que a gente já começou, por que você acha que ainda é tão raro a gente falar de humor no ambiente de trabalho, sobretudo para líderes? Ótimo, ótima pergunta. Aí eu quero que você me ajude a te ajudar e eu devolvo com uma pergunta breve. O que é para Paloma, assim, rapidamente, óbvio que você tem umas respostas muito rebuscadas, mas o que para você é um líder competente, um líder bom? Um líder competente é aquele que cuida, que se relaciona de forma igualitária com a sua equipe, e sempre deixa uma marca de desenvolvimento de alguma competência nessa equipe. Ou seja, é um líder que lidera de forma igualitária, mas sempre deixando um legado de alguém melhor. Joia. E isso para você reflete a seriedade de um líder, né? A responsabilidade de um líder, a competência de um líder. Veja que na tua definição não tem nada que pregue contra o uso de humor. Então, de forma alguma. De forma alguma. A gente tem, é muito raro realmente falar de humor na liderança ou a gente associar de uma forma positiva o uso de humor no dia a dia das organizações. E quando a gente pensa num bom líder, numa boa capacidade de liderança, numa boa atuação, em competência, em seriedade, dificilmente passa pela nossa cabeça que essa pessoa não pode ser leve, que essa pessoa não pode sorrir. Não é sobre isso. Então, eu acho que a gente confunde seriedade, aí eu falo de ser sisudo, com competência. Talvez isso seja alguma estratégia também. As pessoas acham que mais fechadas, né, menos acessíveis, elas mantêm ali algum grau de respeito. Não é verdade. O respeito que se dá ao seu trabalho vai ser na responsabilidade com que você assume as suas funções, né? Então é possível você ser uma pessoa muito sorridente, muito bem-humorada, em vários sentidos da psicologia, mas ser uma pessoa reconhecidamente boa líder, do jeito que você definiu, fazer isso tudo, porém usando humor. Então, infelizmente ainda é raro, né, falar de humor na liderança, porque eu acho que tem essas percepções de que ele compromete o nosso profissionalismo, quando na verdade não tem... Como se o humor comprometesse a autoridade do líder, né? Exatamente. E engraçado você trazer isso, porque na minha definição eu trouxe que ao contrário, tem que ser uma relação, precisa ser uma relação igualitária, né? E não desigual. Então, exatamente. nesse sentido, eu acho que é essa associação mesmo. Se você é bem-humorado, você pode, no mundo corporativo, parecer que não é profissional, né? Como se a autoridade fosse ser sério. E a gente precisa acabar com isso, né? Exatamente. Quando a gente pensa em seriedade no trabalho, responsabilidade no trabalho, a gente está pensando em outras coisas, em pessoas que entregam com integridade a sua atividade profissional, pessoas que interagem, que se comunicam bem, etc. E isso tem pouco a ver com o uso de humor ou não, né? A gente faz umas atribuições assim muito confusas. Não, realmente a gente podia parar para pensar o que me faz classificar alguém como um bom líder, como um líder apto, responsável. A responsabilidade, a entrega, a integridade, etc. Bom,
por que não pode ter um toque de humor nisso, né? Exatamente, eu estou pensando agora, até com base na neurociência, se a gente leva um humor, uma alegria, isso marca muito mais o aprendizado do outro, isso marca muito mais uma memória que vem com um carimbo de alguma emoção, né, positiva no caso, marca muito mais a trajetória, né, daquela equipe. Exatamente. Então, realmente não vejo por que não usar o humor como ferramenta de gestão. Mas aí fica uma dúvida. Qual que seria? Existe alguma diferença entre... o que seria usar o humor realmente como ferramenta de gestão ou ser simplesmente engraçado? Uhum. Isso é um bom ponto também que a gente precisa pensar. O bom da psicologia é que tudo depende, né? E a gente tem muitas formas de entender alguma coisa e, portanto, de atuar também sobre aquilo, né? Uma coisa é ser engraçado. Ser engraçado é um estilo, talvez. É uma tendência individual. Tem pessoas que a gente convive e fala, meu Deus, você é muito engraçado. Pessoa naturalmente engraçada. Não necessariamente é agitada. Às vezes, eu conheço pessoas engraçadíssimas que falam baixo e tal. Mas quando falam, meu Deus. Então, assim, exige uma habilidade cognitiva também. O ser engraçado, sabe? E é um estilo. Agora, o uso do humor como uma ferramenta, aí é a intenção. É a intenção de criar uma conexão, de reduzir uma tensão ali no momento, de promover alguma leveza, né, no seu ambiente relacional, porque quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de organizações, né? Então, uma intenção, sei lá. Qual é o seu time, Paloma? Sei lá. Náutico. Aqui no Rio... Bota Botafogo aí. Botafogo, jamais imaginei que eu ia ouvir isso. Pois é, mas imagina, eu conheço você, trabalhamos juntas, somos parceiras e tal, e eu sei que, sei lá, seu time tá numa boa fase ou tá numa fase ruim. Quero quebrar esse gelo, quero intencionalmente me aproximar de você, me comunicar melhor com você. Eu pego o meu copo do Flamengo e falo assim, você tá querendo um gole de água? Pronto, acabou. Isso pode ser muito bom, isso pode ser, né, provocar. Se eu sei que você é Botafogo, que isso importa pra você, né, que isso faz parte aí da tua identidade, eu já quebro um gelo, me aproximo com um tema que não tem nada a ver com o nosso trabalho, né? E a gente começa a falar de afinidades. Você gosta de futebol? Vamos juntos, não vamos juntos? Então, assim, uma bobagem. Agora, isso pode ser uma crise, né? Porque se você for aquelas botafoguenses assim, muito entretidas com futebol e tal, e teu time tá numa fase ruim, você pode entender como uma provocação. Então veja como isso tem a ver com a tendência individual da gente de fazer rir e de rir, e também com alguma habilidade intencional que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia. Então, assim... Tô aqui falando, mas faz sentido isso? Assim, não, total. Fazendo? Total, eu tô pensando aqui, para que eu saia da intuição, né, para que eu saia de uma ação mais intuitiva e para que eu seja mais intencional enquanto líder, eu quero começar a aplicar o humor como uma ferramenta de gestão mesmo, tá? Então eu quero agir de forma mais intencional. Você trouxe um exemplo ótimo, e isso está me fazendo pensar que essa é uma habilidade, portanto, treinável. Sim. Como que a gente poderia treinar e desenvolver e melhorar isso? Eu gosto muito dessas perguntas de 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão, porque exige, por exemplo, essa capacidade individual, que às vezes a pessoa tem mais naturalmente, né? Então, se ela já tem, isso vai ser mais fácil de ser desenvolvido, de ser reconhecido. Como qualquer competência comportamental. Tem pessoas que têm maior facilidade de desenvolver, tem pessoas que têm menos, mas todas podem. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perceber e se conhecer, né? Você entender qual é o seu estilo ali de humor. Você usa o humor na sua comunicação? E aí eu falo de uma pesquisa específica que eu fiz sobre o uso do humor na comunicação. Então a gente tem estilos de humor, né? Enquanto a gente fala. Tem pessoas que são, por exemplo, tipicamente do sexo masculino, as pesquisas
no mundo inteiro mostram isso, o uso de humor hostil nas suas comunicações interpessoais. Homem não tem aquela mania de ficar zoando a barriga do outro? Pô, cara, tu tá careca. É comum, né? E eles estão ali rindo, fazendo graça. Não sei se importam com isso. Não é comum as mulheres ficarem criticando a aparência da outra, né? Como o uso de humor. Então veja como é uma diferença até biológica que a gente consegue observar num comportamento assim. Tenho certeza que o exemplo que eu dei é comum para a maioria das pessoas. A gente já viu meninos conversar, não importa a idade, os meninos conversam assim entre si. Então esse é um humor que é dito como hostil. É uma coisa que a gente precisa identificar, né? Se a gente tem essa linguagem meio hostil de um sarcasmo, aquele passivo-agressivo que faz uma crítica ferrenha e dá um sorriso no final. Assim, é uma tendência que a gente tem que precisa ser avaliada para que seja filtrada, para que a gente entenda que não é um bom comportamento. O humor reforçador já é diferente, né? Eu chegar e, sei lá, saber que você, por exemplo, mudou de time e é Flamengo, e eu reforçar isso em você e fazer graças e etc. Então, eu estou usando ali uma piadinha, uma ironia com coisas leves, mas para me conectar com você, melhorar a nossa relação, reforçar a nossa a tua autoestima, a tua percepção. Então entende que essas coisas, o desenvolvimento precisa passar pelo autoconhecimento, por você se perceber, ver como é que as pessoas falam, assim, nossa, fulano, é tão sério, você ouve muito isso? Então preste atenção em que comportamento você está exibindo para que você te ache tão sério assim. De repente você pensa, gente, eu nem sou tão sério, mas os outros te percebem dessa maneira, né? Então essas pequenas autopercepções são fundamentais para a gente poder desenvolver aí alguma habilidade muito específica do uso de humor no cotidiano organizacional. Excelente. Você trouxe alguns nomes, né? Alguns tipos de humor. Você trouxe o reforçador agora, o hostil. Quais são os tipos? Tem mais? São 4. A gente fala que são 4 estilos de humor que a gente usa nas nossas relações, né, interpessoais, quaisquer que sejam, inclusive corporativas. O humor autorreforçador, ele é aquele que usa umas piadas pessoais, uma história engraçada sobre si, para aliviar alguma pressão, né? Falo, cara, tu não sabe o que aconteceu, sabe? Aquela pessoa que conta e você ri aí da história da própria pessoa. Mas não tem uma função prejudicial para si mesma. Tem um humor que é autodepreciativo. A pessoa faz o mesmo uso de histórias pessoais e tal, mas ela fala dos erros como, eu sou péssimo mesmo, né? Eu sou meio lento. Então, assim, você está se depreciando levemente. Você está fazendo uma graça com aquilo, mas isso pode ser prejudicial para a tua autoestima, por exemplo. E quando a gente fala do uso de humor para o outro, eu falei desses dois, autorreforçador e autodepreciativo, né, que tem a ver muito mais com a gente. Quando a gente fala diretamente com o outro, a gente usa normalmente 2 tipos de humor também. Um que é o agregador, que é esse que eu dei o exemplo do copo, do time, fazer uma piada assim, comentários leves que promovem aquela relação, com elogios bem-humorados, com brincadeira que seja amistosa. E o humor hostil, que é esse do sarcasmo e da provocação para você atingir o outro, né? Então isso pode criar um conflito, dependendo de quem está recebendo. São esses 4 estilos de humor que a gente normalmente usa nas nossas relações. Então, o humor agregador, ele seria talvez o mais indicado na sua percepção, o mais saudável, né, para ser aplicado no trabalho? Sim, sim. Eu acho que esse é uma... E não só na minha percepção, mas o que a ciência tem apontado é que o uso de humor agregador, ele favorece o bem-estar coletivo. Então, favorece a quem provoca, porque você se sente bem quando você... Quem é que não gosta de ver o outro sorrindo para você, né? Normalmente a gente gosta disso. Então, é um humor que conecta. Ele faz você ser respeitado, por incrível que pareça, né? A gente estava falando aí de respeito e tal. Como é que você é respeitado? Você é respeitado quando as pessoas percebem que o seu estilo de humor é agregador. É aquele humor, aquela pessoa que chega num lugar e quebra o gelo, sabe? E aí o ambiente fica mais leve. Fala, cara, é tão bom quando você tá, faz diferença quando você tá. Gente, que coisa boa é ouvir isso. Então, que coisa boa ser um líder que ouça isso, né? Que chega nos lugares, nos ambientes, entre os seus colaboradores e ouça assim, que bom, você chegou, agora vai ficar mais fácil. Nossa,
é um ganho, assim. Imagina ser um líder que não conta com essa habilidade do humor agregador, né? Então, certamente é o mais recomendável para todas as esferas de relações. Sensacional. E assim, o que você está trazendo não é só a sua opinião pessoal, né? Eu queria deixar claro. Gente, o humor agregador, segundo a psicologia positiva, né, com base em pesquisas metodologicamente interessantes e robustas, afirma que gera um ambiente muito mais saudável e leve e ainda reforça positivamente a liderança. Ou seja, por que danado a gente não usa essa ferramenta que é gratuita, né, Sibeli? Sim, pois é, de graça. De graça, completamente passível de desenvolvimento. Por que a gente não agrega isso, né? Aí talvez algumas pessoas podem estar pensando, mas eu não sou naturalmente engraçado, né? O que é que eu faço, Sibeli? Me ajuda. Sim, essa é realmente uma dificuldade. Realmente, gente, não precisa ser um líder, um piadista. A gente liga, às vezes, a graça a fazer piada, né? A fazer palhaçadas. E aqui eu não quero depreciar a profissão de palhaço. Outro dia eu fui no circo e falei, cara, que maneiro. Porque tem uma técnica, tem uma intenção ali, né? Eles fazem aquilo com zelo. Então, assim, não é sobre... Mas talvez ser o bobo da corte. Acho que tem essa analogia, assim, como ser aquela pessoa que fazem chacota de, né? Então, não é sobre ser piadista ou ser um bobo da corte. Mas é adotar uma postura que seja aberta ao bom humor. Porque, às vezes, você naturalmente não é uma pessoa engraçada. Mas permita que a sua equipe seja. Permita que as pessoas... exibam comentários bem-humorados, momentos de descontração. Valorize isso, porque se você reconhece que você não tem, cara, eu não tenho nenhum talento para humor, para fazer graça e tal, mas então desenvolva o seu talento para perceber quando é um estímulo de humor e para abraçá-lo, para deixar isso acontecer na equipe, que você pode não ter, mas como um bom líder, você reconhece as habilidades dos seus liderados. Então aproveite isso assim, incentive para que esses perfis de pessoas tenham também o seu espaço, porque isso vai ser fundamental para a equipe toda, né? Então, às vezes, o próprio líder não é naturalmente engraçado e tal, mas ele pode cultivar a leveza do humor através de outras coisas, reconhecendo, por exemplo, momentos de descontração. Tá todo mundo se descontraindo ali, você chega ali, às vezes você é muito tímido e tal, não vai, né, fazer uma graça, mas você chega ali, participa, dá uma risadinha, tenta entender do que vocês estão rindo, sabe? Isso já vai fazer muita coisa. Então, os que são naturalmente engraçados vão ter mais facilidade de pegar essa live e usar. Mas os que não são, eu acho que podem desenvolver outras esferas, né? Não necessariamente ser piadista. Sensacional, sensacional. Conhecer a equipe, perceber sempre vai ter alguém, né, que tem essa facilidade maior, explorar isso, reforçar isso. Né? Sensacional. Agora, o que está me ocorrendo aqui é que provavelmente só vai ser possível da equipe se sentir à vontade dessa forma se houver um ambiente com segurança psicológica, ou seja, um ambiente que o líder realmente deixa as pessoas, né, serem realmente quem elas são. Mas, bom, isso é um assunto para outro convidado. Para outra live. Mas vem cá, é verdade que essa intencionalidade no humor como ferramenta de gestão pode também ajudar em momentos de conflito e tensão na equipe? Sim, e isso envolve, Paloma, como você está falando aí, você também estuda isso, né? Alguns aspectos cognitivos da gente. Se a gente não percebe o humor como humor, e existem pessoas que têm dificuldade mesmo de percepção de estímulos de humor. Elas não percebem uma ironia, elas não percebem uma piadola ou uma analogia com alguma coisa. Isso dificulta demais a comunicação, porque você não conecta e a pessoa reage de uma forma completamente negativa àquilo que você falou. Você diz, não, eu estava brincando. Então esse eu estava brincando é perigoso, porque quando você é alguém que estimula o humor e que usa o humor nas suas, né, comunicações e relações pessoais,
essa percepção do que é humor também é fundamental. Então, sim, isso pode ser um momento de gerar tensão e é também uma habilidade para aliviar a tensão. Então, o uso de humor apropriado, de humor adequado, de um humor preciso ali, na hora certa, isso também é uma inteligência. Isso também faz parte, exato. Eu sabia que você ia gostar disso. Quando eu comecei a falar, meu cérebro falou, ih, ela vai gostar. É uma inteligência, é uma habilidade social, né? Eu diria. Sim. Liliane está aqui concordando com você, dizendo que é sim o quebra-gelo, né? Pode Sim. ser usado como um quebra-gelo. Exatamente, porque você tem que perceber que há uma tensão ali e reduzir aquela tensão, reduzir a defesa, a sua ou a do outro, e cria espaço para um diálogo. Então o humor tem essa função assim que é primordial e que às vezes só ele consegue. Tem algumas práticas simples que você pudesse compartilhar com a gente? Atitudes simples do dia a dia que os líderes podem adotar para manter esse clima, né, leve, saudável, sem forçar a barra? Sim. Por exemplo, começar alguma reunião com pergunta leve ou pergunta curiosa. Às vezes a gente, por exemplo, eu quando vou dar aula para pós-graduação de psicologia organizacional e tal, é comum que a gente se apresente e se defina até como alguém, como atividades, né? Eu sou a Cibele, sou professora, sou pesquisadora. Nossa, eu sou tantas outras coisas, né? E a gente ali está focado, obviamente, naquele objetivo, que é o da aula, da autoridade, da professora. Falou lá no início. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é começar, quando eu preciso me apresentar e quero conhecer também as pessoas, é colocar nesta apresentação alguma coisa que não tenha nada a ver com a nossa relação acadêmica. Então, eu sempre falo, por exemplo, de time. O time é uma coisa porque eu gosto disso, eu gosto de ser Flamengo, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte. Então, eu sei que é um campo menos perigoso, menos invasivo, né? As pessoas geralmente não têm vergonha de dizer, a não ser que seja Botafogo, mas não tem vergonha. Olha só um humor aqui, um agregador misturado com... Mas eu sei que você já se disse de botafoguense meio assim, vai, Botafogo. Então não é uma coisa que vai te ofender, né? Então eu já me apresento assim, olha, eu sou pesquisadora, eu faço pós-doc na PUC, eu fiz doutorado em psicologia, eu estudo psicologia positiva, psicologia social, bababá, e sou flamenguista. Cara, isso já quebra aquela relação que poderia ser distante dos alunos. E aí eu peço para que eles se apresentem também falando, então me diz seu time também, né? E aí, óbvio que já começa as piadas. Fulano, você é assim? Não acredito. Cara, isso já, assim, uma bobagem. Mas acho que começar a reunião com alguma pergunta leve, alguma pergunta curiosa sobre os colaboradores já quebraria esse gelo, né? Como a Liliane comentou e concordou aí. Então, compartilhar a história engraçada. Obviamente, gente, bom senso, né? Não é ser o tio do pavê, com todo respeito aos tios e com todo respeito ao pavê. Mas é isso, o bom senso precisa atuar também. Que tipo de história você vai compartilhar, né? Que estímulo você vai usar? Erros. Às vezes a gente tem medo de errar, mesmo sabendo que vai errar. Isso acontece, dependendo do erro, é uma coisa que é simples, né? É fácil de contornar. Contorne com leveza, sabe? Não dê um peso maior para essas falhas que acontecem no trabalho ou no dia a dia. Cara, você podia ter feito de outro jeito, mas né, vamos fazer diferente, mas tenha leveza. Celebrar as conquistas com humor, estimular. E aí eu falei disso já antes, né? Estimular essa cultura do riso. Vamos rir disso, né? Vamos rir com isso, com essa situação, vamos rir juntos com isso aqui. Gente, e aí? Sabe? Aconteceu uma coisa engraçada com algum cliente e tal. Reúne a equipe e fala, gente, o que foi isso, né? Pronto, né? Deixa as pessoas se abrirem, vamos rir com as situações, não de ninguém, mas com as situações. Eu acho que são coisas muito pequenas, muito simples, mas que podem mudar assim, consideravelmente o ambiente organizacional e a visão que se tem de um líder. Simples, gratuito e extremamente eficaz para fortificar essa relação, tornar essa conexão realmente genuína entre líder e equipe, né? E o que está me ocorrendo aqui, Cibele, com você trazendo, é que me parece também que para que a gente seja intencional e mais assertivo, utilizando o humor como ferramenta, eu preciso de uma habilidade de leitura de cenário.
Sim, sempre. Como, por exemplo, né, esse exemplo que você trouxe, é carioca, aqui no Rio e tal, a gente sabe que falar de time é de boa, puxa, isso é ser estratégico, li cenário, entendia que funciona. Claro, a gente pode errar, sempre vai errar, e como você falou, contorna, vai e segue. Mas essa habilidade de leitura de cenário, que é uma habilidade cognitiva, né, me parece que é importante para que a gente seja assertivo com essa ferramenta. Muito, muito importante. Você falou num ponto fundamental, essa habilidade cognitiva de sentir o ambiente, da percepção sobre quem é a outra pessoa, né? O que que ela gosta, o que que vai chegar ali. Então, isso tudo, um bom líder precisa trabalhar em todos os sentidos. Não é fácil não, não é fácil não. Por isso que eu estou aqui, líderes, para facilitar a sua liderança. É isso. Sibeli, se você pudesse deixar uma frase ou uma ideia-chave para líderes que desejam incorporar de fato, né, esse humor intencional como ferramenta de bem-estar, o que é que seria? É uma frase, Paloma, que eu li numa carta enviada há muito tempo atrás e foi registrada num livro. Eu acho que essa frase ela pode ser usada em muitos contextos da liderança e da psicologia organizacional e até fora desse ambiente corporativo. No final da carta, a pessoa, depois de dar algumas contribuições para o grupo para quem ela estava escrevendo, ela concluiu assim: concluo finalmente pedindo que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem algo de excelente nisso, algo de louvável nisso, seja isso que ocupe o seu pensamento. Sensacional, Bíblia. Essa é uma frase bíblica, de uma sabedoria de psicologia positiva nunca antes vista. E eu acho que isso permeia todas as decisões de uma boa liderança. Quando você mantém os seus pensamentos nisso, as coisas vão acontecendo. Você vai se aprimorar, você vai buscar mentorias como Paloma, você vai entender, você vai ler mais, você vai desenvolver habilidades que você não tem, você vai reconhecer que em algumas coisas você não vai preencher lacunas e ok. Então é isso, assim, eu acho que essa é uma frase coringa e é o que eu recomendaria para qualquer líder. Sensacional, não tenho nem mais palavras. A pessoa traz um versículo bíblico, já fechou. Nossa, está chegando ao final, não acredito, passa voando, né? E eu sempre estou fazendo a mesma pergunta, né, no final para todos os meus convidados, independente do tema. Eu quero te ouvir. Sibeli, se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação que, na sua opinião, todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você diria? Não tenha medo e se desarme. Eu acho que seria isso, assim. Não, eu acho que a gente projeta muito, né? E pensa muito o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, como vão me avaliar e tal, assim. Desarme-se disso e desarme-se dos outros também. Então, vá sem medo, obviamente, considerando aí esta frase que eu acabei de citar antes com você. Mas isso é fundamental. Desarme-se, não tenha medo. Sensacional, sensacional. Gente, estamos encerrando então mais um episódio do Papo Seleto e hoje eu conversei com a Sibeli Aquino, esta maravilhosa em pesquisas do bem-estar, e aqui a gente concluiu que o humor ele pode e deve ser uma ferramenta intencional de gestão para a tua liderança, porque não é opinião, né? É um fato de que o humor agrega, o humor facilita a tua liderança e melhora a sua conexão com o seu time. Vou deixar no YouTube, no Spotify, todos os links, né, do perfil também da Sibeli. E siga o canal no YouTube, @paloma.aceleta. E siga também o Papo Seleto no Spotify para que você não perca os próximos episódios.
Cibele, muitíssimo obrigada, viu, por sua generosidade em estar aqui comigo. Eu que agradeço, querida. É sempre bom a gente bater tantos papos interessantes e úteis. Tamo junto, tá? Um beijo, obrigada a quem ficou com a gente até aqui.